Ascensão através de habilidades. Episódio 293. A parede impenetrável que protege o mundo. Xamã 1. Clank. O cavaleiro se moveu, carregando uma espada grande. Uma intenção assassina arrepiante encheu o ar. Vamos lutar imediatamente? Vamos conversar primeiro. Não tenho nada a dizer a você, herói. Sua atitude foi direta. Ele se recusou abertamente a conversar, mas o fantasma parecia divertido. Esse bastardo está com raiva? Xamã parou com as palavras do fantasma. Entendo. Você está honestamente chateado, não está? Por quê? Dentre todas as pessoas, você tem que enfrentar esse cara. Você acha que é tão fraco que precisa lidar com ele sozinho? Cale-se. A irritação penetrou na voz de Shaman. Pensando bem, fazia sentido. Shaman era um aventureiro de nível profundo. Ele tinha orgulho de si mesmo por alcançar os níveis profundos. Mas agora ele teve que sair das profundezas para enfrentar um aventureiro no 64º andar. Deixando para trás os outros membros da liderança para vir ele mesmo. Shaman, que tinha orgulho de seu poder, ficou com raiva. Mas diante de Taizan, as emoções de Shaman se acalmaram lentamente. Ele apontou a espada para Taizan e falou com indiferença. Estou chateado, mas esse não é o ponto. Para ser honesto, ele ficou com raiva no início quando o Deus Demônio enviou apenas ele. O oponente era o Deus Demônio. Ela queria ver uma batalha com risco de vida, não um massacre unilateral. Em outras palavras, isso significava que Taizan foi escolhido porque poderia de alguma forma vencer, e o Deus Demônio pensava que Shaman era o mais fraco da liderança. Sou um aventureiro que percorreu níveis profundos. Uma explosão de poder. Inúmeras janelas de habilidades apareceram e desapareceram ao redor do xamã. Com olhos calmos, Shaman olhou para Taizan. Eu sei que você derrotou a lança e o escudo, mas esses dois não alcançaram os níveis profundos sozinhos. Deixe-me mostrar-lhe o poder dos níveis profundos aqui. Assim, ao matar Taizan, ele provaria sua força mais uma vez. A determinação do xamã se espalhou intensamente. O oponente é um inimigo impossível. Veremos. Taizan respondeu na mesma moeda. Ele ativou inúmeras habilidades de buff e depois apontou para o oponente com o dedo. Você ativou a descida forçada. Shaman soltou um gemido baixo. Depois de se observar brevemente, ele assumiu sua posição. Você tem uma grande variedade de habilidades. Você ativou a transformação do apóstolo, escuridão e caos. Você ativou o navio do rei. A aura de Taizan expandiu-se e intensificou-se. Venha, nosso inimigo. Xamã levantou sua espada. Vamos ver qual de nós é mais forte. Com essas palavras calmas, Taizan bateu o pé. Enquanto Taizan atacava, Shaman balançou o pulso. A espada grande girou. Embora tenha sido um ataque leve, apenas um movimento do pulso, o poder contido na espada larga era imenso. Um golpe destinado a esmagar Taizan o envolveu. Clang. As espadas se chocaram. O enorme impacto atingiu as paredes. Sentindo o peso através da espada, Taizan riu. Forte. Neste momento, suas estatísticas não eram muito diferentes das de Li Taieon. Isso significava que ele era igual a um aventureiro que superou o labirinto, mesmo que fosse através de vários truques. No entanto, Shaman parecia não ter problemas em lidar com Taizan. Não era apenas uma questão de estatísticas. Foram os equipamentos de nível profundo e o poder das habilidades auxiliares que entraram em conflito com a espada. Os olhos do xamã escurecerão quando ele sentiu o poder. A diferença de estatísticas entre um aventureiro que alcançou os níveis profundos e outro que não o alcançou era imensa. Quando as espadas se chocavam, alguém seria levado ao chão e incapaz de acompanhar a velocidade. Mas Taizan o estava dominando com força e velocidade. Ele tinha uma habilidade que aumentava suas estatísticas em uma certa porcentagem quando as estatísticas de seu oponente eram superiores às suas. No entanto, ele ainda estava sendo empurrado por Taizan. Na verdade, não posso ser descuidado. Em voz baixa, Shaman sacudiu o pulso. A espada grande destruiu tudo em seu caminho, pressionando Taizan. KGGAK. Taizan balançou as duas mãos com força. Ele desviou, defendeu e evitou os ataques. Um monstro. Lutar é o que eu desejo, mas esse nível de oponente é inesperado. Minerva estalou a língua. Barcaza resmungou e liberou seu poder. A luz surgiu com um estrondo e o gesto de Minerva provocou uma tempestade. Shaman, que estava pressionando Taizan, olhou por cima. O rei dos espíritos do vento. Minerva era o rei dos espíritos. Mesmo um aventureiro dos níveis profundos não poderia ignorar seu poder. Mas Shaman respondeu levemente, ajustando ligeiramente a trajetória de sua espada. Ele dividiu os poderes de Minerva e Barcaza. O que? Os olhos de Minerva tremeram ao ver seu poder se dividir sem esforço. KGAK. Sem prestar atenção em Minerva, Shaman continuou pressionando Taizan. Hahaha. A raiva encheu o rosto de Minerva, tendo sido completamente ignorada. Então tente bloquear isso, Barcaza. Como o rei ordena. Barcaza era um espírito de apoio. Ele bateu palmas. Minerva recorreu ao seu poder. O vento intensificou-se com a luz, criando uma tempestade que atravessou o labirinto.
Shaymin recuou ligeiramente para evitar a tempestade. Os ventos selvagens correram em sua direção. Taizan também não poderia subestimar essa força. Se esse poder o atingisse, ele lutaria para se defender. Mas Shaymin ergueu a espada. Ele atacou a tempestade violenta e golpeou com sua espada. Com um rugido, a tempestade desapareceu. Um rei espiritual recém-nascido, Shaymin sacudiu o choque de sua espada e falou. Eu lutei inúmeras batalhas com reis espirituais como você. A liderança ficou presa nos níveis profundos por um tempo inimaginavelmente longo. Eles fizeram todos os esforços para romper os níveis profundos. Um desses esforços incluiu sparring entre si. Eles lutaram entre si, analisando seus pontos fortes e aprimorando suas habilidades. Para Shaymin, Minerva parecia extremamente desajeitada. Com poder nesse nível, ele poderia esmagar qualquer coisa, não importa quão forte fosse. Bum! Xamã bateu o pé. Em um instante, ele alcançou Taizan e baixou a espada. Taizan estalou a língua e respondeu. Clang! Faíscas voaram. A forte pressão fez Taizan franzir a testa. Forte. Apesar de ter estatísticas superiores, a luta foi equilibrada. Isso ocorreu puramente porque o xamã tinha vantagem em experiência. Taizan também passou por muitas batalhas, mas Shaymin, como ele disse, treinou com a liderança por um tempo imensurável. Em termos de pura experiência, Taizan não conseguiu alcançá-lo. Minerva e Barcaza fizeram o possível para apoiá-lo, mas não ajudou em nada. Depois de perceber que não ajudava em nada, Barcaza tomou uma decisão. Afinal, ele era um espírito. Não houve morte para ele, e mesmo que caísse aqui, ele apenas seria ressuscitado. Barcaza atacou Shaymin. O rosto do xamã tremeu ligeiramente, talvez não esperando que Barcaza atacasse fisicamente. Embora fraco, ele ainda era um espírito de alto nível. Ele não poderia ser completamente ignorado. Barcaza se aproximou de Shaymin e bateu palmas. A luz tremeu violentamente. Esmagou tudo ao seu redor, visando Shaymin. E o Shaymin respondeu a todos esses ataques. Ele girou sua espada larga, bloqueando a luz e perfurando o corpo de Barcaza. Arg! Barcaza suportou o choque e explodiu em luz. Quando seu corpo foi banido, o mundo tremeu por um momento. A luz avassaladora fez Shaymin fechar os olhos. Foi uma pequena lacuna, mas uma lacuna definitiva. Você ativou a aceleração. Taizan correu rapidamente. Ele apontou a espada para a cintura do xamã. Clang! Guardião do xamã ativado. Fortitude do xamã ativada. Escudo imortal do xamã ativado. Armadura inflexível do xamã ativada. Xamã sofreu 0 de dano. Uau! Xamã baixou a espada como se estivesse esperando. Você ativou o pisca aleatório. O corpo de Taizan moveu-se para trás. Xamã estalou a língua. Muito ruim. Shaymin pretendia permitir o ataque, confirmar que não sofreu nenhum dano e então explorar a lacuna quando seu oponente ficasse chocado. Mas devido ao sacrifício de Barcaza e à resposta rápida de Taizan, ele só obteve informações sem nenhum resultado real. Shaymin ajustou calmamente sua postura. Você também usa magia? Ouvi dizer que você também pode usar magia negra. Você usa vários poderes. Taizan olhou fixamente para Shaymin. Seu poder de ataque atual era de cerca de 4.000. Mesmo sem habilidades como adição ou outras habilidades de aumento de ataque, atacar a lacuna teria causado de 5.000 a 6.000 de dano. No entanto, o dano foi 0. Em outras palavras, a defesa do adversário era maior que a de Li Taeyeon. Mesmo com várias habilidades de defesa, se nenhum dano fosse causado, significava que o oponente também tinha habilidades que reduziam o dano a 0 absoluto. Você é incrível. Eu sou um guia do pecado. Entre eles, o aventureiro com defesa absoluta. Morra, nosso inimigo. Bum. Xamã atacou. Foi uma acusação sem qualquer consideração pela defesa, ao contrário de antes. Sabendo que não sofreria nenhum dano, ele se moveu sem qualquer restrição. Bum. Taizan focou na defesa. Minerva tentou ajudar invocando uma tempestade, mas até ela foi bloqueada. Negação do espírito do xamã ativada. Xamã sofreu 0 de dano. O que é isso? Minerva riu secamente. O dano não estava caindo. Enquanto bloqueava o ataque do xamã, Taizan o observou. Os olhos do xamã estavam calmos. Mesmo que ele estivesse dominando Taizan de forma esmagadora, seu rosto não demonstrava excitação. Não pode ser ajudado. Taizan tomou uma decisão. Ele começou a atacar ferozmente. Quando o ímpeto de Taizan mudou repentinamente, Shaymin respondeu imediatamente. Eles balançaram as espadas um para o outro a uma distância que seus braços pudessem alcançar. KGHGAK. Dezenas de colisões ocorreram em um segundo. No meio dos confrontos ferozes, Taizan de repente torceu o corpo e atacou a espada do xamã. Sua anulação do primeiro ataque foi ativada. O corpo do xamã foi empurrado para trás. Taizan bateu o pé. O ar explodiu. Taizan desembainhou suas espadas com as 2 mãos. Xamã respondeu imediatamente. Ele balançou a espada para afastar Taizan. Você ativou o flow. Eka. A trajetória da espada do xamã foi distorcida. Sua postura desmoronou. Pela primeira vez, seus olhos vacilaram.
Taizan não perdeu essa lacuna. Você ativou a conversão. Você ativou a adição. Você ativou o Blade of Will. Ele colocou toda a sua força em uma espada. Xamã poderia dizer, com o poder contido na espada de Taizan, ela poderia romper sua defesa. Shaymin sorriu e ativou uma habilidade. Xamã ativou o abençoado. King. Uma cortina dourada cercava o xamã. Uma cortina muito sólida e absoluta que mesmo alguém à beira da mortalidade não conseguiria penetrar facilmente. Xamã ativou reconstituição. E a postura do xamã mudou. Como se o tempo tivesse invertido, a trajetória distorcida se transformou em uma contraposição perfeita. Anulação de ataque. É único e difícil de lidar. Mas se você souber disso, não será um problema. Xamã murmurou. Taizan já havia lutado com Ambracia antes. A presença da anulação do ataque foi revelada a eles. Um trunfo que anula ataques e retrocede o tempo. Era natural para Taizan usá-lo em batalha. Portanto, eles decidiram direcioná-lo. Para conter a anulação do ataque, ele preparou um ataque mortal. E o plano funcionou. Xamã deu um passo à frente e brandiu a espada. Um ataque que poderia destruir montanhas e cortar o céu voou em direção a Taizan. Xamã ativou conversão. Xamã ativou lâmina da vontade. A habilidade para aumentar o poder de ataque foi ativada. A espada alcançou Taizan. Shaymin estava certo de sua vitória. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. O corpo do xamã voltou ao estado pré-ataque. Vendo a janela do sistema diante dele, ele ficou chocado. Segundo, ele não conseguia acreditar que Taizan tinha duas dessas habilidades de alto nível. As espadas duplas de Taizan investiram contra ele. Shaymin rapidamente acalmou seu pânico. Não importa. O abençoado que ele ativou era sua defesa absoluta. Mesmo que toda a liderança dos guias atacasse, eles não conseguiriam superá-lo facilmente. Essa quantidade de poder não poderia quebrá-lo. Você ativou o julgamento absoluto. E essa crença foi destruída. A proteção dourada que tocava a espada de Taizan foi destruída. Antes que o xamã pudesse fazer qualquer coisa, a espada perfurou sua armadura. Eca. Com um grito de dor, ele foi violentamente jogado para trás. Bum. Xamã sofreu 52.154 de dano. O dano foi surpreendente, mas Taizan não parecia satisfeito. Como esperado, isso é difícil. Mesmo sem sofrer nenhum dano, o oponente não baixou a guarda. Saber que foi escolhido para enfrentar Taizan significava que havia uma pequena chance de Taizan vencer, então ele nunca mostrou lacunas. O julgamento absoluto era um trunfo. Na primeira vez que foi utilizado, deveria reduzir ao máximo a saúde do adversário. Agora que a existência do julgamento absoluto era conhecida, o adversário não permitiria nenhum ataque. Originalmente, ele deveria ter aumentado ainda mais seu poder de ataque antes de usá-lo, mas não conseguiu. A resposta do oponente foi muito rápida. Além disso, ele havia usado duas anulações de ataque. Foi um ganho, mas não satisfatório. Taizan imediatamente correu em direção ao xamã caído, mas Shaymin tirou uma joia do bolso. Colidir. A gema quebrou, expandindo o espaço ao redor deles. Xamã ativou a expansão espacial forçada de Amoles. Este item dura 10 segundos. O espaço se expandiu instantaneamente. Visualmente, a distância permanecia a mesma, mas por mais que ele se movesse, ele não conseguia se aproximar do xamã. Isso é um absurdo. Xamã cambaleou e ficou de pé. Mesmo depois de sofrer mais de 50.000 danos, ele não caiu. Xamã recebeu um golpe que excedeu sua saúde total. O inflexível foi ativado. Sobrevive com 1 HP. O tempo de espera desta habilidade é de 1 ano. Ele soltou uma risada seca. Deu Niu Jinwan, uma habilidade que só é ativada quando ele sofre dano que excede sua saúde total. Era uma habilidade que ele nunca havia ativado desde que a obteve, e foi ativada agora. Então é assim, preciso mudar minha estratégia. Xamã ativou recuperação única. Saúde restaurada pela metade. Shaymin avaliou friamente a situação e ergueu a espada. Ao vê-lo recuperar rapidamente a compostura, Taizan estalou a língua. Muitas vezes ele ganhava vantagem quando os oponentes ficavam confusos com habilidades que nunca tinham visto antes. Mas desta vez parecia impossível. Certo, você também é um aventureiro. Este adversário era diferente de qualquer guia que ele conheceu antes. Aquele que não desistiu. Alguém que se esforçou para seguir em frente. Alguém que atravessou os níveis profundos puramente por sua própria habilidade. Ele nunca baixou a guarda ou ficou complacente. Ele antecipou e respondeu a tudo. Vamos fazer isso. Eles mostraram a maioria de suas cartas. Agora, a verdadeira luta começou. Taizan agarrou sua espada com força. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.